Em relação ao tema que aqui me traz, a industrialização, casos de sucesso e insucesso em África, nada melhor do que começar por perceber o que é que se está a fazer na região da SADC, em termos de industrialização, e ver se as lições que daí podemos retirar são ou não são, e em que condições, aplicáveis a Moçambique. E uma das primeiras circunstâncias que tinha que assinalar aqui é justamente esta, a Moçambique. Um dos principais fatores de sucesso dos programas de industrialização é cada país segue o seu caminho. Não há como dizem os ingleses, one size fits all, uma fórmula secreta para o sucesso da industrialização. Mas há uma série de aprendizagens que nós podemos retirar dessas experiências. Ok? Um aspecto que aqui vos queria trazer prende-se com uma história de sucesso que também tem uma série de insucessos e, basicamente, com essa história eu queria ir retirando os elementos-chave da industrialização possível em Moçambique. O exemplo que eu vos queria trazer aqui é um exemplo da Etiópia, de uma região que está a norte da Etiópia, próximo de um grande lago, e há cerca de 20 anos, um investidor estrangeiro, primeira característica de projetos de sucesso em África, tipicamente estão associados a investimento estrangeiro, bem ou mal. E contava-vos eu que uma família holandesa, produtora de flores, decidiu, num ambiente completamente adverso, à África, produção de flores, mas decidiram lançar, portanto, essa iniciativa de flores de corte. Tipicamente, flores de corte é horticultura, mas o que é que isto tem a ver com a indústria, João? Já vos vou explicar. É que, resistindo a todas as preocupações e barreiras iniciais que tipicamente ocorrem aos empreendedores em África, e tipicamente associadas aqui a um custo de fazer negócio, okay? O ambiente de fazer negócio em toda a África é, comparativamente com outras regiões, mais difícil, mais adverso. Mas esta família, 3 anos depois, tinha convencido uma série de pequenos proprietários de terra, e este é outro aspecto do sucesso dos projetos industriais, pequeno, nada de grandes projetos, e eu sou relativamente crítico de uma industrialização baseada, por exemplo, no oil and gas. Isso fica para outro evento. A doutora Cristina já está a olhar para mim com ar de fuzilar-me, porque nós estamos a desenvolver um projeto com a indústria do oil and gas, mas a seu tempo eu posso depois explicar porque é que a industrialização baseada no oil and gas tipicamente não gera nem empregos, nem a diversificação da indústria. Pronto, estava-vos a contar nesta história que 3 anos depois, envolvendo pequenos agricultores, conseguiu convencer uma cadeia holandesa e para, portanto, fazer a aquisição das flores. Portanto, outra característica-chave destes projetos de industrialização é procurem sempre, como fator de sucesso, que os projetos tenham uma componente de exportação logo na fase inicial. E exportação para mercados extremamente valiosos, não é para qualquer mercado, portanto, para mercados nicho. E no caso, é sabido, o mercado das flores é um mercado extremamente valioso, ok? E o desafio que se colocou a esta família e aos 10 primeiros participantes nesta iniciativa foi: e agora, como é que nós fazemos chegar a tempo e a horas estas encomendas, porque as flores têm uma característica, elas são altissimamente perecíveis, ok? Há cerca de 10 anos, quando o projeto foi lançado, o tempo de prateleira de vaso de uma destas plantas era de cerca de 10 a 12 horas. Para terem noção, com o desenvolvimento da investigação à volta do tema de prolongar o período de vida da embalagem ou das flores, neste momento já vai em 18 horas. Portanto, outra característica-chave dos projetos de industrialização de sucesso é que têm uma componente de investigação e desenvolvimento muito forte associadas.
No caso, prolongar o tempo de vida útil de uma flor super valiosa significa, por exemplo, ter mais tempo para vencer as resistências e os obstáculos, por exemplo, alfandegários, de exportação, de recepção, de distribuição e por aí vai. Okay? O que acontece é que esta família e mais os seus 10 originários investidores / agricultores associaram-se imediatamente a uma indústria, aqui é que vem a ligação com a componente industrial, indústria de embalagens. Porque nas flores, o grande problema era como é que eu venço 20 km desde o lago até Addis Abeba, chego a Addis Abeba ao aeroporto da Ethiopian Airlines e despacho as minhas flores para chegarem de manhã cedo, logo na abertura do mercado internacional de flores de Amsterdã. O desafio foi, basicamente, encontrar uma parceria que garantisse que o problema de embalagem e proteção fosse resolvido. Okay? E criou-se então aqui aquilo que para mim é definitivamente uma das características-chave dos projetos de sucesso e industrialização, que é a criação de relações, portanto, aquilo que aqui em Moçambique aqui chamamos com alguma frequência linkages, linkagens, ligações a montante e a jusante da indústria em causa. No caso, a jusante, porque se trata de, eu sou produtor de flores, alguém vai agarrar nas minhas flores, vai embalá-las e depois vai distribuir, uma empresa de distribuição, e o principal nó górdio deste projeto, que vos queria aqui mencionar, tem a ver com a Ethiopian, para a Ethiopian Airlines, de Vrit, que era como se chamava, isso se chama a família holandesa, a empresa e a indústria de embalagens e os seus 10 parceiros são pequenos demais para sequer pensarmos em alterar os nossos horários normais de voo. Ok? E aqui surge provavelmente o principal obstáculo e foi vencido de forma absolutamente extraordinária. Andando 15 anos para a frente, hoje a Ethiopian Airlines tem 3 Boeings da divisão cargo só para distribuírem flores da Etiópia para a Holanda. 3. Como é que se convence, como é que se passa de 1 mais 10 mais uma empresa de embalagens para 20 anos fast forward terem uma divisão provavelmente das mais rentáveis, e se os meus amigos e as minhas amigas sabem, hoje a Ethiopian Airlines é um verdadeiro hub em África para distribuir tudo o que quiserem, pelo mundo fora. E agora podem perguntar, a que é que se deve? É isso mesmo, à divisão cargo das flores. Fast forward, andando mais para a frente, foi importantíssimo trazer para bordo, obviamente, o governo e as instituições públicas etíopes. Mas numa segunda fase, o que eu vos queria dizer, da pesquisa que tenho feito sobre condições de sucesso de industrialização, é que tipicamente nunca envolvam instituições públicas e governamentais na fase inicial. Ou seja, o credo é a industrialização é o motor-chave da industrialização são as entidades privadas. Mas não é só um, porque sozinho valemos zero. É em cooperação, em alcateia, como aconteceu aqui com o De Vries e os primeiros 10 produtores. Portanto, estamos a ver uma série de pré-condições para que isto tenha sucesso. Por outro lado, hoje em dia, se olharmos agora para os processos internos da De Vries, e quando eu digo da De Vries, hoje existem 170, pelo menos à data de ontem, às 8 da noite, 170 empresas que replicaram, que copiaram o modelo da De Vries e fazem da Etiópia um polo, de um hub, e neste momento é o 6º maior produtor de flores do mundo em 20 anos. Em 20 anos. Passaram de nada nem ninguém na indústria de processamento, tratamento, embalagem e distribuição de flores, okay, para top 6 no mundo e em África o 2º maior. Outros aspectos que eu gostava aqui de referir
sobre condições de sucesso da industrialização em África e que nós podemos trazer para Moçambique estas lições, sendo certo que uma das condições de sucesso é que cada país é um país, cada história é uma história. Tem a ver com, por exemplo, o nível de tecnologia aplicada a estes processos. Hoje em dia, um enorme subcluster industrial, quando eu digo industrial mesmo, maquinaria, máquinas de embalagens, máquinas de produção de fertilizantes, máquinas de desinfestação, porque estas plantas seguem regras de higiene e segurança extremamente elevadas, quase em ambiente clean room, ok? Portanto, foi possível trazer processos extremamente avançados, foi possível trazer aquilo que eu costumo dizer, disciplina da exportação. Quando eu exporto, os meus exportadores normalmente não querem ouvir histórias. Se é para entrar às 7 da manhã no Air Cargo da Ethiopian, às 7 da manhã tem que lá estar. 8 ou 11 horas depois tem que estar em Amsterdã. Mais 6 ou 7 horas depois tem que estar num casamento, num dia de São Valentim. Não há outro aspecto que eu gostasse de assinalar mais do que o seguinte: quando nós nos expomos à exportação, trazemos a disciplina para dentro de casa. E por isso, considero como uma condição de pré-sucesso exportar. Porque eu exponho-me, internamente, pequenas indústrias, pouco estruturadas, exponho-me a enorme disciplina que a exportação obriga e implica. Ok? Isso, outra característica adicional. E, obviamente, e acontece agora uma coisa muito interessante. Muito obrigado. Uma coisa muito interessante que tem a ver com e o mercado doméstico, João? Como é que é? Isto agora só se produz para exportar? Um dos aspectos interessantes deste projeto é que as flores que não respondem aos rigorosos estándares mundiais de processamento, criou-se um submercado de flores locais. Tal como acontece aqui em Moçambique com o camarão. Nós sabemos que o melhor camarão sai para fora, é exportado. Não é novidade nenhuma isso aqui em Moçambique. Com as flores é a mesma coisa. E isto significa o seguinte, que por trás, uma vez criando tração nestes projetos, eu posso gerar na minha cauda, posso gerar subindústrias. No caso, um mercado doméstico. Então, para sumariar, João, quais seriam então as principais lições a reter daquilo que tu andaste a estudar aí, do que são aspectos-chave para a industrialização em África? Primeiro eu diria, vamos evitar as duas grandes falhas de mercado, aqui em África e em particular em Moçambique. A primeira é, o mercado não está preparado para exportar e sujeitar esta disciplina rigorosíssima dos mercados internacionais. Não está preparado para, e é outra falha de mercado, para nós trabalharmos em associação. E por isso, um dos aspectos é, eu colocava aqui ao Sam Good a pressão no sentido de clarificar como é que estamos nós em termos de associativismo na indústria. Porque é importante não fazermos isto sozinhos, valemos zero. É outro aspecto. Okay? Por outro lado, os processos e a qualificação das pessoas, e a pedir à doutora Cristina que depois reforçasse um bocadinho este ponto, de como é que a qualificação de recursos acelera, portanto, a industrialização de um determinado país, e, obviamente, pedir ao meu bom amigo Chiaki para olhar para a indústria e perceber como é que as agências de desenvolvimento estão, neste momento, a apoiar, portanto, a aceleração destes processos, ok? Tenho mais para dizer, eventualmente, na fase das conversas, e agora ia passar, sem mais delongas, a palavra ao meu colega seguinte. Muito obrigado pela vossa atenção.